Olá pessoal, sejam bem-vindas à 7ª aula de gestão de processos, aonde hoje nós estaremos falando sobre fluxograma e cronograma. Começando pelo fluxograma. Se vocês bem lembram, eu falei sobre mapeamento de processo lá na aula 2 ou na aula 1, no início dos nossos encontros, aonde demos a conceitualização sobre o mapeamento do processo. Esse mapeamento do processo refere-se única e diretamente ao fluxograma. Então, o que é esse fluxograma? É um diagrama utilizado para representar a sequência desses projetos através de símbolos gráficos. O fluxograma permite que seja apresentada as etapas como eles são realizados os processos dentro da nossa empresa, dentro de cada setor, considerando os aspectos anteriores e posteriores. Assim, sua importância é percebida principalmente quando nós analisamos os processos organizacionais, pensando nas suas melhorias, na melhoria contínua que ele deve ter dentro da organização. Nesse sentido, o nosso fluxograma sempre possui um início, o sentido de leitura para onde ele deve seguir, ou o fluxo, o qual nós falamos, e o fim. Todo e qualquer fluxograma é constituído dessas três partes: início, sentido de leitura e o fim. Alguns símbolos básicos são utilizados na construção de qualquer fluxograma, porém, dependendo do seu objetivo, dependendo para que ele serve, essa simbologia poderá variar. Também cabe ao gestor que estará fazendo ou montando esse fluxograma, esse mapeamento das atividades, decidir por qual tipo de fluxograma estará utilizando, estará optando. Dentro das simbologias, para cada situação, nós encontramos um modelo. Início e fim de decisão, o qual determina o caminho que deve ser seguido entre os vários pontos apresentados. Geralmente possui uma entrada e duas saídas, ou positiva ou negativa. Emissão de documentos, o processamento, que representa as variedades de funções e execuções que são realizadas dentro de uma ação específica. Conectores, atraso de processo, enfim, uma série de símbolos, de simbologias, para que nós possamos montar da forma adequada e mais fiel ao processo o nosso fluxograma. Nesse sentido, apresenta-se então um modelo de fluxograma, com início, fim, decisão, processos a serem trabalhados e a linha do fluxo, a linha do sentido por onde deve seguir. Muito importante não cruzar ou evitar de cruzar as linhas quando nós estamos montando um fluxo de trabalho. O que vai determinar então a simbologia ou os símbolos a ser utilizado é sempre o objetivo que ele deve ter. Para que nós precisamos montar o nosso fluxograma? Identificando esse objetivo, nós vamos entender o que nós precisamos estar descrevendo. Nesse sentido, a gente utiliza então a simbologia necessária. Muitos são os modelos que nós podemos estar trabalhando, desde fluxograma linear, fluxograma setorial, fluxograma de linhas de montagem, fluxogramas de arranjos físicos, ou layouts, além de outros. Quanto à tipologia, nós trabalhamos com fluxogramas de processos simples, aqueles básicos, aqueles que mostram as relações entre as fases, e as necessidades de qualquer processo, ou seja, o que esse processo faz, o que ele alimenta. Geralmente esse tipo de fluxograma simples, ele é muito utilizado pelas auditorias internas, pois eles podem isolar um dado processo e analisar com maior riqueza de detalhes. Encontramos também o fluxograma funcional,
esse modelo de fluxograma funcional, ele atravessa quase toda a fábrica, quase toda a estrutura, quase toda a empresa, tá? Pois ele mostra uma sequência de atividades de um dado processo entre os setores e departamentos por onde ele passa. No exemplo, nós temos o primeiro setor, o segundo setor, o terceiro setor, ou primeiro departamento, segundo departamento, terceiro departamento. E aqui nós temos o fluxograma das atividades, dos processos que vão se constituindo dentro de cada um dos setores, dos departamentos e dando continuidade, dando sentido nos próximos departamentos. Logo, eu consigo ver o processo inteiro de uma dada atividade por onde, ou de uma dada tarefa por onde ele passa, tá? Podendo identificar as responsabilidades de cada um destes departamentos. É muito útil para processos que não se completam em um único setor. Assim, identifica-se com maior nitidez, com maior clareza quem são os responsáveis. Além de saber cronologicamente aonde cada etapa está ou deve estar fazendo ou está sendo realizada em um dado espaço de tempo. Assim, nós podemos identificar também com maior riqueza de detalhes os gargalos que esses processos poderão encontrar. Fluxograma físico ou geográfico, geralmente montado em cima da planta da fábrica, montado em cima da estrutura da organização, ele visa mostrar o caminho percorrido por um dado processo em um dado determinado departamento. Por exemplo, se eu estou na minha linha de produção, eu tenho almoxarifado, setor de estoque, processamento, tratamento, embalagem, até o produto final lá na expedição. Se eu estou no departamento financeiro, eu consigo montar esse tipo de fluxograma físico-geográfico de acordo com o layout que lá está estabelecido. Por fim, falaremos do fluxograma de ANSI. É o mais complexo, mas também o mais completo que existe. Sua linguagem, sua simbologia é internacional, ou seja, nós montamos, uma vez montado com esse tipo de simbologia, em qualquer lugar do mundo nós podemos fazer a sua leitura e a sua interpretação. Esse modelo, ele representa uma relação fiel das interações das etapas do processo dentro de uma fábrica, dentro de uma organização. Porém, como falei, muito complexo de ser realizado, mas vale a pena pela riqueza de detalhes que podem ser encontrados. O segundo assunto que nós iremos falar na aula de hoje é cronograma. Geralmente confundidos com indicador de resultado, o cronograma não é um indicador de resultado. Ele é uma ferramenta utilizada para o planejamento, controle e gerenciamento das atividades. Ou seja, ele visa trazer a descrição completa de tudo o que precisa ser realizado e o tempo previsto para essa realização. Logo, nós podemos afirmar que cronogramas são gráficos de dupla entrada que relacionam as atividades a serem executadas em linhas horizontais com o tempo disponível para sua execução nas linhas verticais. Explicando. Gráficos de dupla entrada. Primeiro, as atividades. Segundo, o prazo. Tá? Nas linhas horizontais, então, aqui nós temos as atividades e tarefas que devem ser realizadas. E nas linhas horizontais, são o tempo que é necessário para a sua execução. Dentro dos modelos de cronograma, dos tipos de cronograma, nós temos o modelo tradicional. Esse que eu apresentei anteriormente para os senhores, onde possui-se a atividade, a tarefa, e na linha vertical nós temos o prazo. Geralmente,
O sistema de cores é utilizado, né? No modelo aqui, o verde são para as atividades realizadas e o vermelho para as atividades não realizadas. Ainda dentro desse modelo tradicional, nós temos um mais simples, onde é listada as tarefas, a data do início, a duração de dias e a data de término. Tá? Qual dos dois modelos utilizar? Bom, depende de cada um dos gestores. Eu, particularmente, sou adepto ao sistema de cores, o qual me possibilita visualizar com maior clareza, com maior riqueza de informações, o que está sendo realizado, o que já foi concluído. Mas isso, cada gestor deverá, os senhores e as senhoras, né, escolher o melhor modelo que se adapta à forma com que vocês vão poder gerenciar e perceber se a atividade está sendo ou não realizada na fábrica. Ainda encontramos, dentro dos tipos de cronograma, o gráfico de Gantt, ou seja, é um gráfico de barras. É usado para ilustrar o avanço das diferentes etapas do processo. Então, aqui nós podemos identificar da mesma forma, né? São duas entradas, uma das atividades e outra do prazo. Aqui nós temos as atividades e aqui nós temos o prazo a ser concluído a determinada tarefa. Tá? Então, através da ilustração é possível identificar como o processo está sendo realizado, né? O que foi planejado e o que está realizado. Se foi feito dentro do prazo, se está atrasado, se foi concluído antes. As barras sempre representam o início e o fim. Início e o fim de cada uma das fases. Um outro modelo também conhecido e utilizado chama-se cronograma de marcos. Como pode se observar, muito semelhante ao gráfico de Gantt, né? Porém, somente com marcos. Esse modelo de cronograma apresenta os pontos importantes das atividades, do prazo, né? Que o projeto deve ter, que devem ser observados, né? Para realizar o controle gerencial. Em suma, não se utilizam as barras de início e fim, de previsto e realizado, mas se apresenta só marcos, pontos para serem analisados e controlados, aonde as atividades deverão estar sendo concluídas dentro daquele período de tempo. E o último modelo de cronograma chama-se diagrama de rede. Esse diagrama de rede apresenta um esboço muito parecido com um fluxograma, porém traz as atividades que devem ser realizadas dentro daquele determinado prazo. Vejam bem, vou frisar novamente para que não fiquem com dúvidas. O diagrama de rede parece-se muito com o fluxograma, pois possui um início, possui um fim e possui as linhas de sentido, as linhas de fluxo do processo. Mas o diagrama de rede não é um fluxograma, ele é um cronograma que está vinculado nas suas atividades a um prazo, nas suas atividades, tarefas, a um prazo, e assim sucessivamente. É possível, através desse diagrama de rede, visualizar com muita nitidez todo o encadeamento do projeto, como o projeto é constituído, quais são as linhas que ligam as etapas e as tarefas. Nele está representado as relações de procedência entre as atividades. No caso, sabemos que para lá no mês 2 realizar a tarefa C, a atividade C, eu preciso obrigatoriamente ter realizado no mês anterior, né, a precedência melhor deles, a atividade A e a atividade H. Eu consigo visualizar através desse modelo de cronograma, através desse modelo de diagrama de rede, como tudo está interligado
e como vai acontecer dentro de um determinado período, desde que as atividades precedentes sejam concluídas. Muito bem, trabalhamos então fluxograma e cronograma. E assim encerramos a apresentação das 3 aulas, as quais começou lá com o estudo do layout, do organograma e vindo para o fluxograma, cronograma agora no final. Espero que tenham gostado da aula, uma aula mais curta, uma aula mais objetiva, porém muito significativa e de grande valia para vocês que vão utilizar o fluxograma dentro das suas atividades profissionais, para vocês que precisam controlar e monitorar o andamento de tarefas no seu dia a dia através do cronograma. Dúvidas, estou à disposição. Vocês me encontram das 19 às 22 horas, ao vivo, dentro do fórum de dúvidas, tanto escrito quanto online, aonde por várias vezes, quase todas as quinta-feiras, a gente se encontra logo no início, logo às 7 horas, e faz uma revisão completa desses materiais. Caso tiverem dúvidas, lá eu estou. Leiam o conteúdo da aula, leiam o material complementar. Meu grande abraço e um ótimo final de semana para vocês. Tchau, tchau.